Será que o Real Madrid já se arrependeu? A noite de ontem foi cruel para Xabi Alonso e uma redenção imediata para Endrick. Enquanto os galácticos viam o título da Supercopa escapar em uma derrota dramática por 3-2, o garoto que ficou sem espaço na Espanha precisou de menos de uma hora para calar os críticos. Endrick estreou no Lyon fazendo o que sabe melhor: gol. O contraste é brutal. O colapso das estrelas em Madrid versus o brilho do brasileiro na França. O destino pregou uma peça ou foi erro de gestão? Fica comigo, porque essa história prova que no futebol o mundo não gira, ele capota. A atmosfera em Riad, na Arábia Saudita, estava carregada de uma eletricidade pesada, daquelas que antecedem tempestades que mudam rumos de temporadas inteiras. O Real Madrid entrava em campo não apenas para defender um troféu, mas para validar um projeto que, sob a batuta de Xabi Alonso, prometia uma revolução tática, mas que naquela noite encontrou seu calcanhar de Aquiles. Do outro lado, um adversário sedento, pronto para explorar cada milímetro de hesitação merengue, e hesitação foi o que não faltou. O placar final de 3-2 não conta toda a história do desespero que se abateu sobre o banco de reservas madrilenho. Foi um jogo onde a defesa, outrora um muro intransponível, parecia feita de papel diante de contra-ataques letais. A cada gol sofrido, a câmera focava no rosto de Xabi Alonso, impassível por fora, mas certamente fervilhando por dentro, enquanto tentava reorganizar um time que tinha Kylian Mbappé, mas não tinha alma. O ataque estelar bateu cabeça, as conexões não aconteciam, a bola chegava quadrada, os espaços sumiam, a ironia pairava no ar quente do deserto. O time que abriu mão de peças excedentes para enxugar o elenco via-se agora carente de alguém com a centelha do improviso, aquela energia caótica que quebra linhas e decide finais. O apito final soou como uma sentença. O Real Madrid via o rival levantar a taça e as manchetes na Espanha já eram redigidas com a tinta ácida das críticas. Fracasso, colapso, crise. A derrota na Supercopa não foi apenas um tropeço, foi um aviso de que a engrenagem estava emperrada. Mas, enquanto o luto esportivo tomava conta do vestiário em Riad, a milhares de quilômetros dali, sob o frio úmido do inverno francês, uma outra história começava a ser escrita com a tinta da esperança e da vingança silenciosa. O cenário era o estádio Groupama, casa do Lyon. A ocasião, um duelo decisivo pela Copa da França contra o perigoso Lille. No centro das atenções, vestindo uma camisa que ainda cheirava nova, estava Endrick. O garoto de Taguatinga, o prodígio que encantou o mundo no Palmeiras e teve momentos de brilho com Ancelotti, chegava à França com uma missão clara: provar que o banco de reservas do Real Madrid era pequeno demais para o seu futebol. A transferência para o Lyon não foi um passo atrás, foi um recuo estratégico, como o de um arqueiro que puxa a corda ao máximo para que a flecha vá mais longe. O contrato de empréstimo de 6 meses trazia uma cláusula que valia mais que ouro, a garantia de 25 partidas como titular. Era a carta de alforria temporária que ele precisava para respirar, jogar e principalmente ser visto. O objetivo final, a Copa do Mundo. E Endrick sabia que para estar no Mundial ele precisava estar em campo, não assistindo aos jogos de colete ao lado de Xabi Alonso. Quando a bola rolou em Lyon, a desconfiança da torcida local, que viu seu time lutar contra a instabilidade na temporada, durou exatos 4 minutos. Foi o tempo necessário para Endrick apresentar seu cartão de visitas. Ele não precisou de tempo de adaptação, não precisou sentir o jogo. Aos 4 minutos, recebeu uma bola na intermediária, girou sobre o marcador com aquela força física absurda que desafia sua pouca idade e soltou uma bomba. O estádio prendeu a respiração. A bola viajou rápida, cheia de veneno, venceu o goleiro Bodart, mas caprichosamente explodiu na trave. O som da bola batendo no metal ecoou como um grito de guerra. Não foi gol, mas foi um aviso. A torcida do Lyon, carente de ídolos e de vibração, entendeu o recado imediatamente. Aquele garoto não estava ali para passar férias ou apenas cumprir tabela, ele estava ali com fome. A atuação de Endrick nos minutos seguintes foi um manual de como um centroavante moderno deve se comportar. Ele não ficou plantado na área esperando a bola chegar. Ele flutuou, caiu pelas pontas, buscou o jogo no meio-campo, pressionou a saída de bola dos zagueiros do Lille. A cada dividida ganha, a cada arranque em velocidade, ficava mais evidente o erro de avaliação que pode ter ocorrido em Madrid.
Enquanto na Espanha o time de Alonso sofria com um ataque estático e previsível, na França, o Lyon ganhava uma dinâmica elétrica. Endrick teve mais 2 oportunidades claras antes dos 30 minutos. Em uma delas, arrancou em velocidade, limpou 2 marcadores e chutou cruzado, obrigando Bodart a operar um milagre. Na outra, mostrou inteligência ao fazer o pivô e servir o companheiro, que desperdiçou. O gol parecia uma questão de tempo, uma inevitabilidade matemática. O Lille, atordoado, não conseguia encontrar antídoto para a movimentação do brasileiro. A defesa adversária, que esperava um jovem tímido e em fase de adaptação, encontrou um touro enfurecido, querendo descontar na bola toda a frustração dos meses de inatividade na Espanha. O jogo se desenhava para ele, a narrativa estava sendo construída lance a lance. E a comparação mental era impossível de evitar para quem acompanhava os 2 jogos simultaneamente ou via as notícias chegando. O Real Madrid perdia por falta de contundência. O Lyon amassava o Lille justamente pelo excesso dela, personificado no seu novo camisa 9. Era a crônica de uma redenção anunciada, desenhada em linhas tortas pelo destino. O primeiro tempo se encaminhava para o fim, e o 0 a 0 no placar parecia injusto diante do volume de jogo apresentado pelo Lyon, e especificamente por Endrick. Mas o futebol, diferente da vida, às vezes corrige suas injustiças em tempo real. O relógio marcava 41 minutos. O momento da virada de chave estava prestes a acontecer. O posicionamento de Endrick, estudado e instintivo, o colocou exatamente onde a história precisava que ele estivesse. O lance começou pelo lado esquerdo, uma jogada construída com paciência, algo que faltou ao Real em Riad. A bola foi trabalhada, a defesa do Lille tentou fazer a linha de impedimento, mas falhou, e nessa falha encontrou a inteligência espacial de um predestinado. A bola cruzou a pequena área, fugindo dos zagueiros e buscando aquele espaço vazio que só os artilheiros enxergam antes de existir. Endrick, com a leitura de jogo de quem nasceu para isso, já sabia onde estar. O cruzamento veio na medida. Ele não precisou dominar, não precisou ajeitar o corpo, pois seu corpo já estava moldado para o lance. Com a perna esquerda, aquela canhota que já havia derrubado gigantes no Brasil e na Espanha, ele finalizou de primeira. O chute não foi força bruta como o da bola na trave, foi precisão cirúrgica. A bola deslizou pela grama, fugindo das luvas desesperadas de Bodart, e foi morrer no cantinho direito da meta. A rede estufou e o estádio Groupama entrou em erupção. Aos 41 minutos, o placar eletrônico brilhava com o nome do brasileiro. Endrick abriu os braços e correu para a bandeirinha de escanteio, o sorriso largo de quem tira toneladas das costas. Aquele gol não era apenas o segundo do Lyon na partida, o tento que daria tranquilidade para a vitória por 2 a 1. Era um grito de liberdade. Em menos de um tempo regulamentar, 45 minutos para ser exato, Endrick havia feito mais do que em meses de ostracismo sob o comando de Xabi Alonso. A imagem dele celebrando, sendo abraçado pelos novos companheiros que já o olhavam com respeito e não mais como uma aposta exótica, viajou o mundo instantaneamente, e essa imagem chegou aos celulares dos torcedores do Real Madrid, que deixavam o estádio em Riad cabisbaixos, criando um paradoxo doloroso. Como explicar que o jogador dispensável em Madrid era o herói instantâneo na França? A resposta estava na confiança e na oportunidade. O intervalo em Lyon chegou com a sensação de dever cumprido, mas a partida ainda reservava emoções. No segundo tempo, mesmo com a vantagem, Endrick não diminuiu o ritmo. A cláusula contratual que garante a ele 25 partidas como titular não é apenas uma exigência burocrática de seus agentes, é a garantia de que o motor vai continuar girando. O Lyon, estrategicamente, aceitou essa condição porque sabia que precisava desse fogo, e Endrick retribuiu com suor. Ele voltou para marcar, disputou bolas aéreas com zagueiros 10 centímetros mais altos e puxou contra-ataques que deixaram a defesa do Lille em pânico. A vitória por 2 a 1 foi confirmada ao apito final e o nome do jogo era indiscutível. Não houve adaptação lenta, não houve barreira da língua ou frio europeu que segurasse o ímpeto do garoto. Ele chegou, vestiu a camisa e resolveu. Enquanto isso, a análise pós-jogo da Supercopa da Espanha dissecava a derrota do Real Madrid. Os especialistas apontavam a falta de profundidade no elenco, a ausência de um plano B quando as estrelas titulares são anuladas. A sombra de Endrick pairava sobre a coletiva de imprensa de Xabi Alonso, mesmo que seu nome não fosse citado diretamente. A decisão de emprestá-lo, motivada pela concorrência brutal com o Mbappé e pela mudança tática que priorizava a posse em detrimento da verticalidade, agora parecia precipitada.
O Real Madrid ficou com a posse, mas perdeu os gols. O Lyon ficou com Endrick e levou a vitória. É a lógica cruel do futebol de alto nível. Os resultados validam ou destroem convicções em questão de horas. A ida para a França se revela assim um movimento de mestre para a carreira do jovem. No Real Madrid, a primeira temporada sob a tutela de Carlo Ancelotti havia sido promissora, com o italiano entendendo como utilizar a explosão do brasileiro em doses homeopáticas, mais letais. Com a chegada de Xabi Alonso e a consolidação de um sistema mais rígido, somado à onipresença de Mbappé, o espaço vital desapareceu, o banco de reservas tornou-se uma prisão de luxo. Para um jogador de 18, 19 anos, ficar sem jogar é estagnar. E em ano pré-Copa do Mundo, estagnar é retroceder. A mudança para o Lyon devolve a Endrick o protagonismo. Ele não é mais um coadjuvante de luxo esperando 5 minutos no final de um jogo resolvido. Ele é a referência, a esperança de gols de uma equipe tradicional que busca se reerguer. A atuação contra o Lille provou que ele tem ombros largos o suficiente para carregar essa responsabilidade. E se você gosta de conteúdo direto, informativo e que vai além do óbvio, esse é o Da Raiz ao Campo. Aqui a gente analisa o futebol com dados, contexto e informação de verdade, sem sensacionalismo. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o cenário, deixa o like, isso fortalece o canal e faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Se inscreva e ative o sino para não perder os próximos vídeos, porque o futebol não começa só no apito final, ele vem da base, da história, da raiz e chega ao campo. Nos vemos no próximo vídeo.